dia! Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, o teu governo sobre o nosso dia. E seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Espírito Santo, essa live é sua, minha vida é sua. E eu peço ao Senhor que me deixe ser útil na vida dos meus irmãos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente bonita. Oi, Regina, Cris, muito obrigada pela presença. Fabiola, minha querida, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Eliane, seja bem-vinda. Verinha, obrigada, querida. Kleber, muito obrigada pela presença. Jesus, Luizitano, obrigada. Obrigada pela presença de vocês. A Mara, muito obrigada pela presença. Creuza, Poliane, Mara, Maria da Conceição, Magda, bom dia. Valéria, minha queridinha, um beijo, obrigada pela presença. Gilson, bom dia. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Oi, Janete, amiga querida, bom dia, obrigada pela presença. Amélia, oi, Albeane, não consegui ler direito, perdão. Valdir, bom dia, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Romanos 3, 23. Rogério e Regina Suzano, sejam bem-vindos, obrigada. Oi, Alex, tudo bom, meu querido? Obrigada pela presença. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sabe o que esse texto aqui está dizendo para mim, para você hoje? Está dizendo assim, olha, você não é perfeito. Você não é perfeito. E às vezes nós ficamos tão cansados e tão exaustos querendo ser perfeitos. E quando a gente quer muito ser perfeito em tudo, a gente não tem essa exigência só conosco. Nós temos essa exigência com as outras pessoas. Na verdade, a gente quer controlar as situações, a gente quer controlar o ambiente que a gente está. E esse texto está dizendo, olha, não existe ninguém perfeito. Fora da glória de Deus, fora da graça de Deus, todos nós somos pecadores. Todos nós temos falha. E quando a gente busca ser muito perfeito em tudo e exige perfeição dos outros, nós acabamos indo pelo caminho da mentira. Porque é impossível nós sermos perfeitos longe, afastados da glória de Deus. Então, o único que pode nos tornar perfeitos e encaixar a nossa história dentro da história de todo mundo, dentro desse caminho, é Deus, por causa da entrega que Jesus fez na cruz do Calvário. E é Ele quem torna perfeito o nosso caminho, é Ele que torna reto o nosso caminho. E às vezes eu converso com algumas pessoas e vejo o quanto que elas estão exaustas. São pessoas que fazem muito, trabalham muito e estão sempre insatisfeitas porque a vida se tornou um peso. Ela não admite quando ela comete uma falha, comete um erro. Para ela é o fim do mundo. Porque o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. E esse texto fala, Romanos 3, 23, diz assim, todos nós somos falhos, todos nós temos falhas. E precisamos da glória de Deus, nós dependemos da graça de Deus para ter uma vida perfeita. Uma vida perfeita aos olhos de Deus é uma vida imperfeita nas mãos dele, entende? Então, sozinho, levando a vida do jeito que você quer fazer, tomando decisões sem incluir Deus em primeiro lugar, você só vai ficar cansado e exausto e nunca vai alcançar a perfeição. E isso, às vezes, tem deixado você cansado ou cansada porque você tem perdido o controle das coisas. Você levanta, você planeja seu dia, planeja a roupa que você vai vestir, planeja tudo certinho. Planeja até o que os outros vão fazer para poder dar certo o seu plano, o que você especificou para fazer naquele dia. E aí o que acontece? Você dá de cara com pessoas que são tão imperfeitas quanto você e às vezes não dá para você fazer o que você pensou de fazer. E aí você fica frustrado, fica frustrada. Então, hoje eu queria dizer para você que somente a glória de Deus que pode tirar esse peso dessa exigência
que nós temos conosco e com os outros. Porque uma pessoa que ela é ela é exigente com a perfeição, ela não só sobrecarrega ela sobrecarrega o cônjuge, ela sobrecarrega os filhos, os amigos. É uma pessoa que sempre está fazendo, mas é uma pessoa que não tem descanso na alma. Ser perfeito com a própria força também pode tornar você um mentiroso. Você fala, uai, Fernanda, então quer dizer que se eu querer fazer as coisas tudo certo, eu vou ser mentiroso? Sim, se isso passar para você, passar a ser para você um objetivo de vida, ser perfeito, e ninguém é. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. E se você passa uma imagem de perfeição no seu trabalho, vai chegar um momento em que isso vai quebrar. Porque as pessoas também precisam enxergar nossas fragilidades. A sua família tem que olhar para você e perceber que você também precisa de ajuda, que você também precisa de descanso, que você se cansa, que você chora. Tem mães aqui que falam assim, não, meus filhos nunca me viram chorar. Por que não? Ah, meus filhos nunca viram eu e meu marido discutir, brigar na frente dos filhos? Não. Não tô querendo, não torçam as minhas palavras, eu não estou querendo que você fique brigando na frente de todo mundo. Eu só estou dizendo que às vezes nós nos cansamos de querer ser tão perfeito, passar uma imagem de perfeito. Se você é alguém preocupado com a imagem, você é um mentiroso. Preocupado às vezes com o que os outros vão pensar, você se torna mentiroso. Porque você quer passar uma imagem que você não é. Você está ocupando um lugar que não é seu. Porque o seu lugar tem qualidades e o seu lugar também tem defeitos, né? Lá em Gálatas 5:26 fala, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Na maioria das vezes, a pessoa que ela busca ser perfeita e quer ser perfeita, ela é uma pessoa que fica se comparando o tempo todo com a vida do outro. E a pessoa que ela fica se comparando, ela não olha para o que ela tem nas mãos para desenvolver, para crescer. Ela olha o que ela poderia ter do outro na vida dela. Ah, mas se eu tivesse... Tem até uma brincadeira, né, na internet, que às vezes aparece alguém fazendo alguma acrobacia, alguma coisa assim espetacular. A pessoa fala, só não faço isso porque eu não tô com esse sapatinho preto. Se eu tivesse com essa blusinha branca que ela tá, eu conseguiria fazer. Claro que é uma simples brincadeira, mas muitas vezes a nossa busca por perfeição acaba nos tornando pessoas mentirosas, porque muitas vezes nós passamos uma imagem de forte e nós não estamos fortes. Nós passamos uma imagem de que estamos felizes, alegres e plenos porque não queremos mostrar para as pessoas que estamos tristes. E muitas vezes Deus vai usar a sua tristeza, vai usar a sua parte quebrada para restaurar a vida dos outros. Porque Deus é tão perfeito que pega a nossa imperfeição para consertar o outro, sem você fazer nada. Basta você ser você. Basta você aceitar o que você tem nas suas mãos. Você é único. Ninguém tem o que você tem. Você fala, tem sim, Fernanda, tem braço, tem perna, tudo tem. Não, não tem. Você é único. Sabe, esse texto de Gálatas fala assim, não sejamos presunçosos. Porque quando nós queremos perfeição e exigimos perfeição de nós e cobramos dos outros também, nós somos presunçosos. E nós começamos a falar mal das pessoas, porque as pessoas não são perfeitas e realmente não são. Você também não é. Ah, mas eu procuro fazer tudo direitinho, eu procuro sempre falar a verdade, eu procuro ser direitinho. Isso é ótimo, você procurar ser direitinho. Mas não tem problema se algum momento da sua vida alguém ver alguma fragilidade sua. Não tem problema se você está passando por algo difícil e você não consegue ser forte naquele momento e você desaba. E você pode deixar as coisas cair na presença de Deus. Porque Deus vai recolher cada pedacinho e vai te fazer de novo, vai te refazer de novo. E todas as vezes que alguma fragilidade sua for exposta, não é uma perda, não é uma derrota. Deus vai usar tudo na sua história, da sua vida, para refazer e reconstruir a vida das outras pessoas. Porque às vezes o lugar que você
ficou frágil, ficou doente, ficou quebrado. É o mesmo lugar que muitos se encontram e não têm ideia de como fazer para sair daquele lugar. E Deus usa a sua fragilidade, usa ali os seus cacos, os seus pedaços para te refazer, para te dar uma nova visão de mundo, uma nova perspectiva do que fazer a partir daí. E você vai arrastando com o seu exemplo, com a sua vida, pessoas que vão olhar para você e você é uma carta de Deus para as pessoas. Vai falar assim, oh, a Valéria conseguiu, eu também vou conseguir. A Ceissa conseguiu, eu também vou conseguir. Ela não é perfeita, né? Eu achei que a vida dela era tão perfeitinha. Eu e a Lourdes, às vezes, a gente conversa muito, né, Lourdes? Oh, mas nunca imaginei. Se vocês estão me vendo aqui na live, né? Às vezes você olha assim e fala assim, nossa, meu Deus, eu nunca imaginei que a Fernanda passasse por isso, ou que isso aconteceu na vida da Fernanda. Porque eu sou imperfeita, sou pecadora e eu sou destituída, excluída da graça de Deus, se não for por Jesus. Então eu preciso dessa relação para que Ele torne perfeita a minha história. E não existe perfeição maior numa história quando você se rende ao poder da cruz do Calvário e sabe que Deus está fazendo, que Deus está trabalhando na sua fragilidade, na sua impotência. E junto com esse trabalho, tem vidas lendo você como uma carta e sendo restaurados juntos com você. Pessoas que talvez você nunca vai saber, mas você tocou a vida delas através das suas imperfeições. Eu não estou dizendo aqui que é para você fazer coisa errada, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. O que eu estou dizendo que é, muitas vezes nós buscamos uma perfeição que ela não existe. É mentirosa, porque é uma perfeição que busca aparência, que não quer julgamento dos outros, não quer que os outros falem mal da gente. E se falarem, a sua fé não pode ser abalada por isso, porque o seu coração está firmado naquele que entregou a vida dele na cruz do Calvário para te dar uma vida tão plena que você não se abala com o que o outro pensa ou deixou de pensar de você. Você está mais preocupado em cumprir a vontade de Deus, a missão, o objetivo para o que você foi criado aqui nessa terra. Então, às vezes, você ficar se comparando com o outro, querendo ser perfeito demais, isso impede o seu crescimento pessoal. Eu estava pensando, as plantas e os animais, cada uma deles, tantas, são milhares, não tem nem como contar. Cada um tem uma necessidade diferente do outro. Uma planta precisa mais de sol, outra precisa mais do escuro. Uma planta, a raiz fica por cima da terra, outras precisam ir mais fundo para poder crescer mais. A planta, ela não decide o que ela faz com a vida dela. Ela simplesmente vive o objetivo que ela foi criada para ser. E você olha, todas as plantas são lindas, os animais são perfeitos, mas se você for ficar comparando as coisas, você vai ver que tem imperfeições. Mas dentro dessas imperfeições, o poder de Deus torna tudo lindo e tudo perfeito, porque é a graça dele que nos torna perfeito. É a graça dele que nos torna justos. Claro que nós somos imperfeitos, mas a perfeição de Deus em nós, a graça dele em nós, nos torna perfeito, torna o nosso caminho perfeito. Nós não precisamos ser outra pessoa, nem estar no lugar de outra pessoa para ser perfeito. Basta nós sermos nós mesmos e olhar para o que nós temos nas mãos e entender que é o suficiente para nós vivermos a nossa história. A graça de Deus, ela vem e tira esse peso de controle que nós temos. Nós queremos controlar tudo, quer que tudo esteja tudo encaixadinho e isso é impossível. Então descansa. Solte o controle das suas decisões, das pessoas, dos seus filhos. Coloca tudo na mão de Deus. É Ele que vai. Às vezes você fala assim, não, mas se eu não fizer, não tem ninguém para fazer no meu lugar. Aquele que é perfeito tem graça suficiente para tornar perfeito o seu caminho. E lembra uma vez eu conversei com vocês dizendo que Deus ouve as nossas conversas que nós temos com os nossos amigos, com os nossos filhos, ele ouve como uma oração. A Lourdinha está aqui e ela é prova disso.
Um dia eu vou repetir, vocês já ouviram essa história. Nós saímos para caminhar e durante a caminhada nós começamos a conversar. Naquela conversa ela falou comigo algumas coisas e a gente, não, vamos orar. Deus pode mudar essa situação, Deus pode fazer. E naquela conversa, enquanto foi quase uma hora, né, Lourdinha? Quando a Lourdinha chegou na casa dela, o problema tinha sido resolvido. E, na verdade, a gente nem fez oração, a gente só conversou sobre. E eu queria provar para você que Deus ouve suas conversas. Lá em Malaquias 3,16 fala assim, ó. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Então, toda vez que você está conversando, Deus ouve suas conversas como oração. E Ele anota, Ele faz um livro de memórias sobre como você honrou o nome dEle naquela conversa, como que você demonstrou o temor que você tem, não das circunstâncias, das pessoas, mas o temor que você tem dEle. O respeito, a confiança nas conversas. E fala que Deus cria um livro de memórias. Toda vez que você honra e que você teme o nome dEle em conversas. Olha que incrível. Em nenhum momento da Bíblia diz que Deus anota suas reclamações. Que Deus anota sua falta de fé. Tem um outro texto que fala que Ele recolhe as nossas lágrimas, Ele colhe as nossas lágrimas. Porque Deus sabe que nós somos imperfeitos e que nós dependemos dEle. As conversas que você tem tido com seus amigos, no seu trabalho, com seus filhos, na sua casa, tem dado para Deus conteúdo para Ele criar um livro de memórias a seu respeito? Ou você tem buscado uma perfeição tão grande, tem sido tão exigente com você e com as outras pessoas, que você está exausto, está cansado, e Deus não tem feito nenhum livro de memórias a seu respeito, porque Deus não registra as nossas lamúrias, a nossa reclamação, nossa murmuração. Ele registra a nossa honra. Ele cria um livro de memórias. Quando nós conversamos a respeito dele, quando nós falamos, quando nós nos rendemos à glória dele, à graça dele, porque nós somos dependentes dela para viver. Então, muitas vezes, quando você busca uma perfeição, busca ser perfeito e exige dos outros, porque você fala assim, eu sou pontual, eu quero que o outro também seja pontual. Eu faço certo, também quero que o outro faça certo. Isso é querer ter controle sobre as situações e isso é impossível. Somente aquele que criou o céu e a terra tem controle sobre tudo. Nós não temos controle sobre nada. Então, para de ficar exausto, cansado, porque você não é perfeito, porque você não conseguiu, porque você não teve força suficiente. Se permita ser ajudado. Se permita ser cuidado. Saia do lugar, dessa posição de querer fazer tudo sozinho. É um peso muito grande. Porque você vai conseguir essa imagem de perfeição por pouco tempo. Que a Bíblia diz que tudo que é oculto um dia será revelado. E sabe o que é oculto dentro dessa capa de perfeição que você mostra? O seu pecado, as suas falhas. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, Deus hoje quer escrever memórias a seu respeito. E Deus só vai escrever neste livro todas as vezes que você honrá-lo e temer o nome dele. Aqui em Malaquias 3,16, quem quiser anotar aí, Deus ouve nossas conversas. Deus tem ouvido o que você tem falado a respeito dele. E muitas vezes você tem perdido a oportunidade de falar do poder de Deus, o que Deus pode fazer na vida de alguém, porque a sua boca está cheia de comparações, invejas, murmurações. Porque você fala, se eu tivesse o que o outro tem, se eu ganhasse o salário que o outro ganhasse. Você está no lugar que Deus te colocou. E você tem tudo dentro de você para você viver a sua história. E a sua história imperfeita se torna perfeita nas mãos daquele que é perfeito. Que quando vem o que é perfeito, tudo que é imperfeito desaparece.
Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos diante do Senhor. Eu vejo pessoas aqui tão cansadas, Deus. Eu vejo pessoas, Deus, aqui nessa live tão exaustas. Foram tantas frustrações, tantas decepções, que essa pessoa não quer mais decidir nada, não quer mais sair deste lugar. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça seja derramada nessa live e alcance o coração dos meus irmãos. Que o Senhor, Pai, é suficiente para suprir toda a nossa carência de afeto, para suprir toda a nossa carência, Senhor, de amor, porque o Senhor tem misericórdia para nos acompanhar, para seguir onde a gente for. Então, se existe alguém aqui na live que está se sentindo sozinho, quebrado, que o Senhor os refaça nesta manhã, em nome de Jesus. Espírito Santo, abrace meus irmãos nesta hora. Tire todo o peso dos ombros, o peso de ser perfeito, que eles possam entender que as imperfeições o Senhor torna perfeito quando nós dependemos do Senhor para viver. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre qualquer doença que você tem no seu corpo ou enfermidades da alma. Seja liberta e seja curada agora, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.